Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre fisiologia animal. Agora a parte 3, falando sobre respiração. Por que respiramos? Para que serve esse ato contínuo do organismo? A respiração nada mais é do que uma forma de obtermos um dos reagentes, um dos ingredientes para realizarmos a respiração celular. Lembrando que respiração celular é o processo metabólico para conseguir energia para as atividades diversas. Na respiração celular, precisamos da glicose, aquele carboidrato que ingerimos, o oxigênio que respiramos, daí a necessidade de respirar, e, através dessas duas moléculas, produzimos energia, caloria, água e dióxido de carbono como produtos secundários. O dióxido de carbono é tóxico, portanto, o nosso organismo precisa expeli-lo, colocá-lo para fora do corpo. Respiração direta e respiração indireta. Basicamente, podemos dividir as respirações, os tipos, de duas formas, direta e indireta. Na respiração direta, o gás oxigênio não passará pelo sangue, ou seja, nesses animais, o oxigênio entrará do meio diretamente para os tecidos, para as células. Na respiração indireta, não há, logicamente, essa passagem direta entre ambiente e tecidos. O gás oxigênio entrará no organismo, irá para o sangue para depois ser distribuído para os demais tecidos. A desvantagem da respiração direta é que o animal, em geral, não pode crescer muito, porque não conseguiria distribuir o gás oxigênio para todos os tecidos. Já a desvantagem da respiração indireta é que o oxigênio é de natureza apolar. Isso faz com que seja pouco solúvel em meio aquoso, necessitando dos chamados pigmentos respiratórios para o transporte dessa molécula. Nos humanos, por exemplo, o pigmento respiratório é a hemoglobina, que está lá nas hemácias. Mas pode haver outros pigmentos respiratórios em outros animais, como a hemocianina e a clorofluorina. Aqui nós temos uma tabela com os diversos tipos de pigmentos. O metal que existe nesse pigmento para permitir a absorção de oxigênio, o grupo animal a qual pertence cada tipo de pigmento e a cor dele. Quando invertebrados, geralmente, os pigmentos respiratórios estarão dissolvidos no plasma sanguíneo, na parte líquida, enquanto nos vertebrados, o pigmento está dentro dos glóbulos vermelhos, das hemácias. Uma vantagem que existe também na presença da hemoglobina em relação a outros pigmentos é que essa permite estar em grande quantidade sem mudar a pressão osmótica do sangue. E além disso, esse pigmento pode permanecer junto a enzimas do metabolismo respiratório celular. Evolução dos sistemas respiratórios. Iremos estudar agora os tipos em escala evolutiva, ou seja, do mais simples e primitivo até o mais complexo e recente. O primeiro tipo de sistema respiratório é o por difusão. Lembrando que a difusão é a passagem das substâncias do local de maior concentração para o de menor concentração. Um exemplo simples. Imaginem um trem e nesse trem há um vagão vazio. No momento em que abrir a passagem do vagão que está cheio para o que está vazio, os passageiros do vagão cheio irão se locomover para o vagão vazio até que ambos os vagões tenham mais ou menos a mesma quantidade de passageiros. A respiração por difusão também é chamada de cutânea, de cutis, pele, porque os gases passarão diretamente pela pele. Pode ser direta ou indireta.
ocorre geralmente em animais que vivem na água, ou pelo menos em ambientes úmidos. Isso ocorre porque a superfície corporal é permeável, deixando assim passar os gases. Temos aqui embaixo um plateuminto, a planária, mostrando a passagem, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico diretamente, ou seja, sem a necessidade do sangue para fazer o intermédio. Já na minhoca, no anelídeo, os gases entrarão e sairão também pela pele, mas para serem distribuídos aos tecidos, precisarão do sangue. Portanto, uma respiração por difusão indireta. Os órgãos respiratórios são de grande superfície para permitir uma boa taxa de trocas. Precisam ter um revestimento fino, que facilite a difusão de gases, o maior contato das células com o meio. Essa superfície, como já dito, precisa permanecer sempre úmida, não pode ressecar. E o dobramento das superfícies respiratórias aumenta a eficácia de absorção. Foi esse aumento de dobras que provavelmente, na escala evolutiva, deu origem às brânquias, ou seja, uma respiração cutânea que, por seleções naturais, foi apresentando mais dobras, melhor absorção, até surgir os órgãos chamados de brânquias, ou também popularmente guelras. Respiração branquial. A respiração branquial, de certa forma, é também uma respiração por difusão, porque, como já dito, é um órgão cheio de dobras que realiza respiração por difusão, mas agora concentrada em apenas locais específicos. Ela é mais eficiente na captura de gás oxigênio do que os pulmões. Ela absorve uma maior quantidade de gás oxigênio por passagem. Existem brânquias externas, como ocorre, por exemplo, no axolote, nesse anfíbio, e também nos poliquetas. E existem as brânquias internas, mais comuns, como ocorre, por exemplo, nos peixes. Elas ficam lá guardadinhas dentro do corpo, geralmente abaixo do opérculo. O sentido da circulação é sempre o oposto da passagem do sangue, gerando uma certa colisão, aumentando a velocidade e a taxa de absorção. Se não fosse esse fator, a vida através da respiração branquial não seria possível. Temos basicamente dois grupos de peixes. Os peixes osteíctes, que são os peixes ósseos, e possuem um opérculo, uma tampinha óssea que protege as brânquias. Na respiração dos peixes ósseos, a água entra pela boca, fecha-se a boca, o opérculo abre, o fluxo da água passará por ele, deixando o oxigênio nas brânquias. Já nos peixes chamados de cartilaginosos, ou condrictes ou elasmobrânquios, que são representados pelos tubarões e arraias, que são mais primitivos em relação aos osteíctes, não há um opérculo. Existem fendas branquiais, ou seja, as guelras ficam mais expostas. Esses seres precisam nadar sempre de boca aberta, fazendo com que o fluxo da água passe diretamente pela boca, pelas fendas branquiais, capturando o oxigênio. Esses animais não podem parar de nadar, senão o fluxo não existirá passando pelas brânquias. Não há um opérculo e uma boca fazendo movimentos sincronizados. Veremos agora sobre um daqueles casos de exceção da biologia. São os chamados peixes hipnóicos ou simplesmente pulmonados. São aqueles que precisaram criar alguma forma de respirar além das brânquias em ambientes com baixos níveis de pressão de oxigênio. São os prováveis seres que deram origem aos anfíbios. A bexiga natatória, o órgão que controla a flutuabilidade dos peixes na coluna da água, nos peixes dipnóico, funciona também como um pulmão. No caso, essa bexiga será altamente vascularizada, permitindo uma respiração, uma difusão através dela. Há apenas 3 gêneros conhecidos no mundo.
o Neoceratodos na Austrália, Protopteros na África e Lepidosiren da Amazônia, como é o caso da famosa piramboia. Alguns podem, inclusive, viver anos sem usar as brânquias, utilizando apenas a respiração pulmonar, que na verdade é uma respiração através da bexiga natatória. Alguns peixes africanos ficam por meses ou até anos enterrados no período do estio, no período da seca. Eles vão reduzir o metabolismo fazendo a chamada estivação. No desenho aqui embaixo, podemos ver essa espécie. Cava um buraco no solo, onde pode ficar ali numa espécie de hibernação chamada estivação, respirando de forma devagar e com metabolismo baixo, o oxigênio atmosférico, até que a água retorne e ele possa sair da toca. Resumidamente, níveis baixos de pressão de oxigênio na água vai levar o peixe a engolir o ar, subindo para a superfície, o ar vai para a bexiga natatória e a alta vascularização dessa bexiga irá permitir a troca gasosa. Temos aqui um desenho simplificado mostrando como é o organismo de um peixe pulmonado. A bexiga natatória, que além de controlar naturalmente a flutuabilidade, irá permitir a absorção de oxigênio, em azul. Temos aqui o nosso peixe amazônico pulmonado, que é a famosa piramboia. E há também os peixes que não utilizam a bexiga natatória para absorver o oxigênio atmosférico, mas podem usar outras estruturas, como, por exemplo, a mucosa bucal e a faringeana, ou até mesmo o lábio inferior, como é o caso do famoso pacu, que está mostrando aqui na parte inferior direita da tela. A projeção de lábio inferior nesse peixe permite a chamada respiração emergencial, quando há baixos níveis de pressão de oxigênio na água. Respiração traqueal se dá pelas chamadas traqueias, que se ramificam em traqueúlas e entregam o oxigênio para os tecidos. Está presente em insetos e também em alguns outros artrópodes. A ventilação, o movimento para a passagem do oxigênio, irá ocorrer através de contrações da musculatura abdominal. Não é uma respiração indireta, é uma respiração direta. E para permitir que os gases possam chegar em todas as células, as contrações irão fazer o trabalho. É devido a esse fator que os insetos são altamente suscetíveis a inseticidas aerossóis. O gás tóxico irá entrar diretamente pelas traqueias, depois vai para as traqueúlas e as contrações musculares irão espalhar o veneno pelo organismo. O que é ter sangue de barata? Esse termo é relativo para pessoas que são frias a ponto de não se abalarem. As baratas, assim como a mosca que a gente acabou de ver, têm respiração direta, traqueal, e isso faz com que tenha um alto metabolismo. Por isso que quando você está atrás de uma barata, ela consegue correr muito rápido e sem parar. Resumidamente, já que ela não tem uma circulação para entregar o oxigênio, e o oxigênio está sempre circulando de forma contínua através das contrações musculares, há uma garantia de alta respiração celular, de alto metabolismo, de alto nível de produção energética. Baratas têm circulação aberta e seu sangue tem hemolinfa, que é um líquido incolor que não transportará gases, já que o oxigênio estará passando de forma direta. Há também a respiração filotraqueal, que é uma respiração também que ocorrerá por traqueias. As traqueias formarão as chamadas filotraqueias ou pulmões livre, que são semelhantes às traqueias, mas elas irão se abrir em lacunas pelo corpo, farão a difusão para o sangue. Portanto, é uma respiração, de certa forma, traqueal, mas indireta, porque tem presença de sangue, e ocorre em aracnídeos. Acompanhe aqui no desenho que o oxigênio
que entrou pelas traqueias, irá para as filotraqueias, que farão a difusão para os vasos capilares desse animal. E, finalmente, a respiração pulmonar. Através da embriologia, temos evidências que os pulmões se originaram da mesma região de onde surgem as brânquias, ou seja, da faringe. Se observarmos o embrião de qualquer tipo de vertebrado, em seus primeiros momentos respira através de brânquias. As filotraqueias que nós vimos nos aracnídeos e a cavidade paleal que existe nos moluscos, como vocês podem ver na figura, são estruturas análogas, semelhantes aos nossos pulmões de vertebrados. Respiração em répteis. Os pulmões dos répteis são chamados pulmões parenquimatosos. Esses pulmões apresentam um maior número de dobras em relação aos pulmões dos anfíbios, permitindo uma respiração mais eficaz, não necessitando mais da respiração cutânea. O ar agora é inspirado através de movimentos do tórax, não mais precisam engolir o ar. Uma curiosidade é que as tartarugas podem apresentar, além da respiração pulmonar, uma respiração cutânea na área da cloaca, pois podem ficar muito tempo debaixo da água. As tartarugas respiram pelo bumbum. Respiração nas aves. Esse grupo apresenta pulmões com elevado número de dobras, aumentando a eficácia. Tais pulmões são mais resistentes, porém menos maleáveis. Precisamos lembrar que aves gastam muita energia no ato de voar. Portanto, fazem respiração celular em uma frequência muito elevada. Precisam de alto nível de oxigênio. Para isso, possuem órgãos de armazenamento reserva do ar atmosférico, chamados sacos aéreos. Tais estruturas permitem também resfriar com o ar o sangue do animal, que nas atividades metabólicas exigentes acaba esquentando muito. Cada respiração nas aves possui 2 ciclos respiratórios. No primeiro ciclo, a inspiração vai até o saco aéreo posterior, o que está lá atrás, representado aqui à direita. Do saco posterior, o oxigênio será absorvido para o sangue, representado aqui no meio. No segundo ciclo, o sangue, que agora está cheio de gás carbônico, irá mandar tal gás para o saco aéreo anterior. Em seguida, esse sangue, representado na cor azul, aqui à sua esquerda, sairá para o meio. Respiração nos mamíferos. Todos os mamíferos, sem exceção, têm respiração pulmonar. São os únicos que possuem o músculo diafragma para mover os pulmões, para dilatar e contrair tais órgãos. E também são os únicos que possuem os chamados alvéolos pulmonares, estruturas para fazer a hematose, ou seja, a troca gasosa de oxigênio por gás carbônico dentro dos pulmões. Os alvéolos possuem apenas uma camadinha de células, onde ocorrerá o processo. Temos aqui uma representação: o ar passa pela traqueia, o ar que foi absorvido pelo nariz ou pela boca, irá para os brônquios, existem 2, o brônquio direito e o esquerdo. Os brônquios, por sua vez, são ramificados em bronquíolos, os quais possuem em suas extremidades os chamados alvéolos pulmonares. Como já dito, a respiração é iniciada pelo nariz ou pela boca. O ar passará pela faringe, em seguida pela laringe, onde há uma área chamada glote. Essa glote possui uma espécie de válvula que não deixa a comida ir em direção à laringe, ao sistema respiratório, com o nome de epiglote. Repetindo, a epiglote é a válvula que faz a separação, não deixando que a comida ou líquido vá em direção ao sistema respiratório.
Além disso, a chamada úvula que tem no fundo da garganta impede também que a comida vá em direção ao nariz. O nariz possui pelos e muco, e o restante do sistema respiratório, nas partes internas do organismo, possuem cílios, que estão fazendo movimentos o tempo todo, ajudando a filtrar e a aquecer o ar. Esse é o motivo pelo qual pessoas que respiram mais pela boca ou unicamente por ela acabam tendo mais dor de garganta, ficam doentes do trato respiratório de forma mais contínua. Já que o nariz não está sendo usado aquecendo e filtrando o ar, as doenças irão acometer mais esse indivíduo. Essa também é a provável explicação do porquê o ar frio, ou seja, o frio, acaba causando resfriado e outras doenças. O ar frio faz com que haja uma diminuição dos movimentos ciliares que existem nos órgãos internos respiratórios, como, por exemplo, na traqueia, nos brônquios e nos bronquíolos. Os cílios, mexendo menos, trabalhando menos, filtrarão menos também, acometendo a pessoa mais facilmente de alguma patologia. Nesse desenho, de forma mais completa, podemos ver nas pontas dos bronquíolos os alvéolos pulmonares para fazer a hematose. Os alvéolos pulmonares estão cobertos por vasos capilares permeáveis, como todo vaso capilar. Além disso, abaixo dos pulmões existe o diafragma. Esse diafragma, órgão existente apenas nos mamíferos, é o músculo que, quando relaxa, ou seja, aumenta seu tamanho, ocupa mais espaço da caixa torácica, fazendo com que os pulmões contraiam, diminuam de tamanho. E o ar é expelido, é a expiração, o ar vai para o exterior. O contrário acontece na inspiração, quando o ar vai para o interior, quando o ar entra. Quando o ar entra, os pulmões precisam dilatar, aumentar o volume. Para isso, o diafragma encolhe, contrai. Além disso, a caixa torácica, os seus músculos, também auxiliam nos movimentos pulmonares, mas o diafragma é o mais essencial. É por isso que quando uma pessoa leva um golpe na boca do estômago, perde o ar facilmente e fica com dificuldade de respirar por alguns segundos. Nesse desenho, podemos ver o que acabou de ser dito, um movimento de inspiração e um movimento de expiração, diafragma relaxando e contraindo, e os pulmões agindo de forma contrária aos movimentos de diafragma. Como em toda estrutura respiratória, a troca de oxigênio e gás carbônico se dá pelos meios diferentes através da diferença de pressão. Essa diferença podemos expressar em milímetros de mercúrio, unidade padrão. Quando há uma baixa concentração de um meio de determinado gás, a tendência é que entre esse gás nesse meio, porque existe uma menor quantidade. Portanto, quando há uma grande quantidade de oxigênio numa estrutura, em outra há pouco, o oxigênio vai sair da que tem mais para a que tem menos. E o mesmo ocorre, logicamente, com o gás carbônico. Para o transporte de oxigênio, nós, humanos, nós mamíferos, possuímos a chamada hemoglobina, um pigmento que contém o elemento químico ferro, que está dentro das hemácias, ou seja, dos glóbulos vermelhos, que, ao entrar em contato com o gás oxigênio, se transforma de hemoglobina para oxihemoglobina, ou seja, da sigla HB, irá se transformar em HBO2. Resumidamente, nessa fórmula, numa transformação, inclusive reversível, HB mais O2 igual HbO2. Já para o transporte de gás carbônico, pode ocorrer 4 formas diferentes. Primeira forma, a hemoglobina se transforma em carbohemoglobina ou carboaminohemoglobina. Ao invés da HB, da hemoglobina, se unir ao oxigênio, irá se unir ao CO2, fazendo o transporte do mesmo em direção aos alvéolos pulmonares.
Também pode ser de forma dissolvida no sangue. O CO2 pode simplesmente estar dissolvido no plasma sanguíneo e ir em direção aos alvéolos. Terceira forma, na forma de íon bicarbonato, que é a forma mais comum de transporte de CO2. O gás carbônico irá se unir à água, formando bicarbonato. De forma mais rara, o CO2 pode se ligar a aminas, ou seja, ao ânion -NH2, presente nas proteínas plasmáticas, formando as chamadas carbaminas. Vamos ver agora mais a fundo como ocorre a principal forma de eliminação do CO2, de transporte do mesmo e do transporte de oxigênio na hemoglobina. Quando o gás carbônico sai das células, esse resíduo metabólico vai para o plasma e encontra as hemácias, encontra os glóbulos vermelhos. Através da enzima chamada anidrase carbônica, o gás carbônico irá se unir à água. Forma-se então o chamado ácido carbônico, H2CO3. Esse ácido vai sofrer ionização no meio líquido, ou seja, irá formar íons que não existiam antes, de H+, do cátion H+, e do ânion HCO3. O HCO3, ou seja, o bicarbonato, vai em direção ao plasma, que é uma das formas, ou melhor, a forma principal de transporte de CO2. E o cátion H+, irá se unir à oxihemoglobina, aquela hemoglobina que estava transportando o oxigênio. No momento em que o cátion H+ unir-se à oxihemoglobina, ela vai deixar de ser oxihemoglobina, vai soltar o O2 e vai se unir ao H+. Acompanhem a fórmula. O dióxido de carbono, ao entrar na hemácia, reage com a água, formando ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, sofre ionização, liberando o cátion H+ e o bicarbonato. O cátion H+ irá se unir à oxihemoglobina, desmontando a oxihemoglobina, liberando o oxigênio, e quem vai ficar agora com a hemoglobina será o cátion H+. Durante o processo, o bicarbonato que foi formado, juntamente com os cátions H+, ajudam a equilibrar o pH sanguíneo para deixá-lo com uma média de 7,4, ou seja, equilibrando o pH sanguíneo, nós temos o cátion H+ e o bicarbonato agindo como substâncias tampão. Quando esse bicarbonato chegar aos alvéolos pulmonares e a hematose estiver para acontecer, ocorrerá o processo contrário ao que nós vimos acima. Agora, o bicarbonato irá se unir ao H+, a esse cátion, formará ácido carbônico e o ácido carbônico será desmontado em água e gás carbônico, fazendo assim com que o processo possa ocorrer novamente. Na figura representada, podemos ver o que foi explicado. Do lado esquerdo, o gás carbônico saindo das células e do lado direito, o gás carbônico sendo deixado nos pulmões através dos alvéolos pulmonares. Curva de saturação da hemoglobina. Denominamos saturação da hemoglobina o percentual de gás oxigênio ligado à hemoglobina. Em situação normal, o aumento da pressão do oxigênio, representado por PO2, faz com que mais hemoglobinas fiquem ligadas a esse gás, até que a saturação da hemoglobina atinja 100%, ou seja, todas as hemoglobinas ligadas ao gás oxigênio.
Quanto maior a pressão do oxigênio, quanto mais o oxigênio estiver disponível no sangue, maior será a taxa de difusão, fazendo com que a saturação da hemoglobina atinja 100% de seu potencial. Todas as hemoglobinas possíveis ligadas ao oxigênio. Essa pressão no sangue arterial equivale a 95 milímetros de mercúrio. E em termos práticos, essa porcentagem chega a 97% da taxa de saturação. Já no sangue venoso, aquele sangue que contém bastante dióxido de carbono e menos oxigênio do que na situação anterior, é o sangue que está retornando ao coração e depois indo ao pulmão para ocorrer a hematose, a pressão do oxigênio é de cerca de 40 milímetros de mercúrio, menos do que metade da situação anterior. E a saturação da hemoglobina é de percentual 75. Lógico que esse perfil de saturação, esses números, podem sofrer variações, conforme a presença de outros ligantes à hemoglobina, tomando o lugar do oxigênio. Nesse gráfico temos em X, na abscissa, a pressão do oxigênio e na ordenada temos a saturação de hemoglobina. Reparem que quanto maior for a pressão de gás oxigênio no sangue, maior também será a saturação da hemoglobina, a quantidade de hemoglobina ligada ao gás oxigênio. Uma situação interessante é que o feto dos mamíferos possui uma hemoglobina diferente daquela encontrada nos adultos. Uma hemoglobina que tem maior afinidade pelo oxigênio. Esse fator é muito importante, pois a oxigenação do feto é realizada por meio da placenta. Isso permite que o feto consiga absorver o oxigênio presente nas hemoglobinas da mãe, que chegam até a placenta. Como podemos ver no gráfico comparativo, a hemoglobina fetal, que está em vermelho, possui uma taxa de saturação mais alta do que a hemoglobina adulta. Outro fato interessante é que mamíferos que vivem em grandes altitudes podem também ter hemoglobinas que se ligam melhor ao oxigênio, já que a atmosfera deste local é rarefeita. O potencial de hidrogênio, ou seja, o pH, também interfere na curva de saturação da hemoglobina. Moléculas de dióxido de carbono ou íons cátions H+, podem se unir à hemoglobina, mudando o pH sanguíneo. Em rosa, podemos ver que a alta concentração de dióxido de carbono diminui o pH. Já em azul, vemos que baixa concentração de dióxido de carbono leva ao aumento do pH, fazendo com que aumente na curva a saturação da hemoglobina. No meio, em roxo, nós temos o pH de trabalho normal do sangue, 7,4, uma concentração comum de dióxido de carbono. Denominamos de acidose a queda no pH sanguíneo, pois está diminuindo, está ficando mais ácido, e de alcalose, um aumento do pH sanguíneo, ficando mais alcalino, mais básico. Alguns fatores que podem levar à acidose e à alcalose sanguínea são a diabetes mellitus, quando não tratada, fazendo com que acumule-se metabólicos ácidos, a apneia, que é a suspensão, parar de respirar por algum tempo, acumulando dióxido de carbono, e também a hiperventilação, intoxicação por monóxido de carbono. O monóxido de carbono é uma molécula formada por apenas um carbono ligado a um oxigênio. É um gás muito mais tóxico e prejudicial do que o dióxido de carbono que nós liberamos na expiração. Ele é muito mais perigoso de ser inspirado, pois consegue se ligar à hemoglobina de uma forma muito mais estável. É muito mais difícil de se fazer a desintoxicação.
É um tratamento médico sério que nem sempre dá certo. Cerca de 40% dos intoxicados nos Estados Unidos acabam por morrer. Grande parte das vítimas são suicidas. São pessoas que se trancam dentro de um automóvel ou dentro de uma garagem e ligam um veículo, deixando expelir gases do escapamento. O indivíduo irá sentir dor de cabeça, náuseas, tontura, desmaio e, se não socorrido, provavelmente morrerá. Um caso famoso ocorreu com Colin Edward Winkleman em 2004, um atleta de BMX renomado, que ao realizar o desafio do Travis Pastrana de melhor manobra antes do Nitro Circus, onde ao realizar o desafio de melhor manobra, acabou se acidentando. Vivo, porém debilitado, ficou meses no hospital. Impaciente devido ao ritmo lento que sua vida tomava agora e talvez por outros fatores acarretados pelas consequências do acidente, suicidou-se por hipóxia, ou seja, por baixa concentração de oxigênio devido à absorção de monóxido de carbono que saía do escapamento do seu veículo. Regulação da respiração. Como o sistema nervoso central controla o ritmo, a frequência respiratória? Para tal, existe o gás sinalizador, ou seja, o gás que irá indicar ao sistema nervoso central se a respiração deve ser mais rápida. O gás sinalizador dos seres que têm brânquias, como os peixes, é o oxigênio, ou seja, quanto menor a pressão, quanto menor a quantidade de oxigênio disponível na água, maior serão os movimentos da boca e do opérculo para que as brânquias absorvam mais do que precisa. Já nos seres pulmonados, o gás sinalizador é o dióxido de carbono. Isso significa que nós não respiramos mais rápido, com uma frequência mais elevada, quando falta oxigênio. Nós respiramos de forma mais rápida quando há excesso de dióxido de carbono. É por isso que, por exemplo, se uma pessoa ficar fazendo aquela brincadeira de respirar gás hélio, ela pode começar a ter tontura e fraqueza, porém sem sentir falta de ar. É por isso também que muitas vezes pessoas morrem quando há vazamento de gás dentro da residência. Nesse diagrama, vemos que o excesso de dióxido de carbono acarreta a queda do pH do sangue, que estimula o bulbo cerebral, faz com que aumente a frequência respiratória, eliminaremos o dióxido de carbono, o que levará ao aumento do pH do sangue. Perigos no mergulho. Técnica de apneia, a chamada hiperventilação. Para poder ficar mais tempo dentro da água, os mergulhadores podem fazer a hiperventilação, que é encher o pulmão com o maior volume possível e liberar o ar até que o pulmão diminua para o menor volume possível de forma bem rápida. Isso faz com que o dióxido de carbono parado em certas regiões dos pulmões seja expelido. Quanto menor a quantidade de dióxido de carbono no pulmão, que é o nosso gás sinalizador, mais tempo o indivíduo conseguirá ficar sem respirar. Profissionais que realizam essa técnica precisam ter um autoconhecimento muito profundo para poder saber até que profundidade poderão mergulhar e depois retornarem a tempo para poderem capturar oxigênio da superfície. Quanto mais fundo o mergulhador vá, maior será a pressão da coluna d'água. Isso faz com que os pulmões, para absorver o mesmo volume que absorveria na superfície, precise de muito mais moléculas de ar. Além disso, o gás nitrogênio, N2, que é o gás que ocupa a maior parte do ar atmosférico, que não entra
nos nossos alvéolos pulmonares normalmente, porque são moléculas de um volume maior do que o oxigênio, acabam, devido à alta pressão, conseguindo passar pelos alvéolos. Esse nitrogênio é tóxico e pode causar vários problemas, como, por exemplo, a narcose ou embriaguez por nitrogênio. A pessoa perde o autocontrole. Além disso, ao retornar para a superfície de forma rápida, não obedecendo os parâmetros do mergulho, acaba formando bolhas de gás nitrogênio em seu sangue, que pode causar coceira, vermelhidão, dor e até danos cerebrais. Inclusive, é proibido que um indivíduo que mergulhou em um determinado dia viaje no mesmo dia a avião. Quanto mais alto ele for na atmosfera, mais a bolha de nitrogênio irá se expandir, podendo causar danos irreversíveis. Um exemplo que eu gosto muito de citar, que inclusive me comoveu quando eu li o livro O Mundo Silencioso, escrito por Jacques Cousteau e por Frederic Dumas. Para quem não conhece, Jacques Cousteau e Frederic Dumas foram os dois desenvolvedores do aparelho de mergulho autônomo, do mergulho através de cilindro e regulador. Naquela época, não se tinha ainda uma tabela de mergulho. Jacques Cousteau, Dumas, Maurice Fargues, entre outros, eram os pioneiros que estavam testando, fazendo experiências com o próprio corpo, vendo até onde iam os limites. Uma das coisas que faziam era ver até que profundidade conseguiam chegar. Colocavam diversas plaquinhas no cabo em diferentes profundidades e onde eles conseguissem chegar, marcavam com um lápis indelével. Maurice Fargues conseguiu chegar à marca de 120 metros. É muita coisa. Deixou a sua assinatura e depois não retornou mais. Bom, pessoal, sobre respiração é isso. Um abraço, até a próxima.